Audiobook do livro O Poder da Esposa que Ora. Capítulo 10. Suas escolhas. Meu marido entrou no negócio e só me contou depois que as coisas já estavam em andamento. A partir do momento em que soube do fato, comecei a sentir-me inquieta. Achei que a ideia era ótima e a visão dele a respeito excelente, porém não podia fugir da nítida falta de paz que sentia no íntimo. No entanto, quanto mais eu orava, mais forte era minha sensação. Quando lhe mencionei minha inquietação, meu marido respondeu na defensiva: "Você não confia em que eu tome a decisão certa." Ele deixou claro que aquilo era algo que desejava e não estava disposto a ouvir qualquer opinião contrária. O único recurso que me restou foi orar, e fiz isso. Disse diversas vezes a Deus: "Mostre-me se estiver errada. Gostaria que desse certo porque a ideia é boa, mas se o que estou sentindo for verdade, torne isso claro para ele e em tempo de ter o processo. Mostra-lhe a verdade e feche a porta." Na última hora, no momento em que os contratos iam ser assinados, os olhos de Michel subitamente se abriram para vários incidentes que o fizeram duvidar das verdadeiras intenções das outras partes envolvidas. Deus revelou-lhe tudo e o negócio foi desfeito. Embora fosse difícil para ele aceitar isso na ocasião, meu marido sente-se grato por ter sido poupado de muitos aborrecimentos. Algum tempo depois, enquanto eu escrevia este livro, perguntei-lhe o que ele considerava mais importante em minhas orações por ele. Uma das coisas que mencionou foi que elas o ajudavam a tomar boas decisões. Quando decisões importantes tinham de ser tomadas e certas coisas me foram oferecidas, as suas orações abriram meus olhos e me impediram de fechar contratos que me prejudicariam, explicou ele. Temos de lembrar que todos os homens pensam que estão fazendo a coisa certa. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Provérbios 21, versículo 2. Mas Deus é o único que pode dar verdadeiro discernimento. Ele pode dar-nos sabedoria quando pedimos. A sabedoria traz o sucesso e nos habilita a aprender pela experiência. Queremos que nossos maridos sejam sábios. O oposto do sábio é o insensato. A Bíblia descreve um insensato como alguém que confia no seu próprio coração. Provérbios 28, versículo 26. Ele despreza a sabedoria. Só quer falar e não ouvir. Em outras palavras, você não pode dizer-lhe nada. Ele é briguento e fica irado e arrogante quando você tenta arrazoar com ele. Provérbios 14, 16. O insensato é alguém incapaz de pensar bem as consequências de seus atos. Como resultado, ele não faz escolhas sábias. Se você tiver um marido assim, ore para que ele receba sabedoria. E se o seu marido não for um perfeito insensato, porém age às vezes como se fosse, não tente corrigi-lo. Deus é o único que pode fazer isso. O seu trabalho é amá-lo e orar por ele. A Bíblia diz: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência."
Provérbios 9, versículo 10. Isso significa que você começa orando para que o temor do Senhor tome conta dele. Depois, ore para que ele tenha bons conselheiros. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Se continuar orando para que seu marido tenha sabedoria e receba conselhos piedosos, mesmo que ele tome uma decisão errada, você poderá sentir-se tranquila em saber que fez a sua parte e Deus extrairá o bem de tudo isso. Grande parte de nossas vidas é afetada pelas decisões que nossos maridos tomam. Devemos ser sábias e orar para que suas decisões sejam boas. Oração. Senhor, encha meu marido com o temor do Senhor e dê-lhe sabedoria para cada decisão que tomar. Que ele reverencie ao Senhor e aos seus caminhos e busque conhecer a sua verdade. Dê-lhe discernimento para tomar decisões baseado na sua revelação. Ajude-o a fazer boas escolhas e impeça que faça algo insensato. Tire a insensatez do seu coração e capacite-o a reconhecer rapidamente o erro e a evitá-lo. Abra seus olhos para ver claramente as consequências de qualquer atitude que pretenda tomar. Oro para que ele ouça os conselhos piedosos e não se recuse a aprender. Dê-lhe forças para rejeitar o conselho dos ímpios e ouça o conselho do Senhor acima de todos. Declaro que, embora haja muitos propósitos no coração do homem, o desígnio do Senhor permanecerá. Provérbios 19, versículo 21. Ensine-o, mesmo enquanto dorme. Salmos 16, 7. E pela manhã oro para que ele faça o que é certo, em vez de seguir as inclinações da sua própria carne. Sei que a sabedoria deste mundo é loucura para o Senhor. Que ele, então, não a aceite, mas mantenha os olhos no Senhor e tenha ouvidos para ouvir a sua voz. Instrumentos de poder. Ouça, ó sábio, e cresça em prudência, e o entendido adquira habilidade. Não seja sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então me invocarão, mas eu não responderei, procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará.